Hora de eliminação. O Brasil vai fazer você calar a boca. Olha ela! Só tem homem walk. Quem você gostaria que ficasse na Fazenda? Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim. Não. Amiga, não tem como te defender. Olá, caros ouvintes. Estamos de volta com o segundo episódio da segunda temporada de Vem Ser Feliz Aqui Fora, o seu podcast sobre reality shows, indústria cultural e política. Hoje eu tô aqui com os meus amigos Letícia Rodrigues. Olá, amigas, amigues e amigos. Guilherme Regis. Olá, ouvintes! Carlos Jordão. Olá, que tal? E Li Brigitte. Oi, gente, tudo bom? E queria aproveitar aqui também para agradecer o nosso grandíssimo parceiro Rodrigo Mancusi por essa vinheta maravilhosa que a gente ama muito, com todos os nossos bordões preferidos dos reality shows. O nosso episódio de hoje, ele é uma mistura de Rita com Amélie e se chama Deve Ser Horrível Dormir Sem Quem? Sem o Deus Ex Machina. O que é um Deus Ex Machina, meus amigos? Um Deus Ex Machina é um artifício teatral, dramatúrgico, surgido lá nos primórdios do teatro, na Grécia Antiga. É uma expressão latina que faz referência a um maquinário do teatro grego, que era mais ou menos um guindaste, que levava os deuses em cena, e esses deuses, normalmente, eles vinham com alguma solução muito improvável para algum conflito. Então, o Aristóteles até fala muito mal desse artifício na poética, porque é quase que uma solução fácil para um conflito colocado em cena, né? A gente tem a famosa cena da Medeia indo embora no carro de sol, no final da peça do Eurípides. E é um artifício que, apesar de ser muito mal visto, de ser um artifício fácil, ele é usado muito até hoje em vários espetáculos de teatro, filmes, novelas, Glória Pérez, Shonda Rhimes. Oi, várias referências. E nos reality shows eles também estão lá presentes, né? Com Boninho, Rodrigo Carelli, os editores, sempre essas interferências externas que vêm resolver algum conflito, ou colocar algum conflito, ou mudar o direcionamento de algo dentro de uma narrativa que já está sendo construída, né? Ano passado, por exemplo, a gente teve na Fazenda, lá no finalzinho, o cara ele cancelou uma prova. Nossa, cara, tô nervosa. Prova não. Vou voltar. Não, por favor, isso fica. O Carelli cancelou uma prova para impedir a ida ao paredão lá do casal, Lucas Viana e Ariane Almeida. E aí eles acabaram indo pro final e foi uma final horrorosa. O macho escroto, abusivo ganhou. Enfim, a gente vê isso muitas vezes no reality show. E eu fiquei pensando, meus amigos, pra gente iniciar o debate, será que esses Deus Ex Machina dos reality shows, eles surgem por uma necessidade de movimentar as narrativas do próprio reality, ou por uma necessidade de escolha política de andamento do jogo? Olha, jogou toda! Tô aqui pensando. Acho que depende muito. A gente tem diferentes reality shows e eu acho que cada um vai se basear em alguma regra que eles têm, né? Essa sua citação do Carelli, lembrando que não foi a única, né? Não foi o único Deus Ex Machina que ele se utilizou, né? Para começar, a Fazenda, para quem não acompanha, existe lá um tal de poder da chama, que é uma coisa lá que a equipe que ganha pode modificar toda a votação. E aquilo deu uns babados assim na vida do reality show, de coisas absurdas, do tipo de anular a indicação de um dos fazendeiros, né? E isso nunca tinha acontecido antes, né? Então, quem garante que também esses papiros, né, que tem lá dentro, é papiro que fala? Meu amigo, já estamos no século XXI.
É um negócio lá, é o candelabro, sei lá que porra é aquela, não é lampião. E aí tem 2 papeizinhos lá dentro. E aí quem garante, gente, que no meio... Porque assim, demoram-se, sei lá, 3, 4 dias para rolar essa votação. Quem garante que durante as horas que fecha a casa para as pessoas limparem lá dentro, que não é trocado aquilo, sabe? Então, dependendo de quem ganha aquilo. Então é muito, muito bizarro, é muito nonsense. Mas eu acho que esse tipo de edição, assim, descarada, não é válida. Não gosto, quero deixar minha opinião aqui clara, que não concordo com esse tipo. E se Carelli usufruir desse atributo para comandar a Fazenda, eu vou ficar muito chateado. Porque eu acho que a melhor edição é aquela que, assim, sublinha o que tá acontecendo, sabe? Tipo, pega brigas que já estão começando para intensificar, casais que estão começando para mostrar algo mais. Eu acho que isso agrega muito mais do que sendo uma coisa descarada. Principalmente no ramo da internet. Com a internet, com pay-per-view, por exemplo, as pessoas assistem muito mais o tempo todo aquilo, né? Então é muito mais feio você fazer algo igual você citou, né, da última Fazenda, do que não, assim, eu não sei, não gosto muito desse tipo de edição. Mas cheguei. Amiga, mas eu acho que no fundo todos esses garotos que eu vou chamar de garotos mesmo, esses garotos que comandam os reality shows fazem e exercem seus poderes deus ex machina, né? Tipo, eu não acho que, por exemplo, essa última edição do Big Brother, a gente tá falando muito de Big Brother, né, ouvintes, mas calma, eu vou falar de outros realities. Eu acho que essa versão pareceu ser um pouco menos manipulada, porque a gente via muitos pay-per-views, né? Só que eu via muitos resumões, né? E os resumões passam pelo Rodolfo. Rodolfo é o nome fictício que a gente deu para a pessoa que edita os realities, tá, gente? A gente chama de Rodolfo mesmo sabendo que a equipe de edição do Big Brother era predominantemente feminina, mas a gente vai seguir aqui o nosso espantalho Rodolfo. Então, era editado e montado por um Rodolfo, né? E aí, amando de quem? Amando desses meninos aí que descem pro parquinho com a bola de futebol, sabe? No fundo, eu acho que todos são muito manipulados. Eu também não gosto, mas eu também não acho que tenha outra possibilidade, sabe? E eu, inclusive, acho muito incrível aqueles de culinária, né? Que a gente sempre fala, né? Que a gente não sabe se a pessoa falando lá com a câmera gravou antes ou depois da desgraça acontecer, né? Então eu acho muito legal porque ele é manipulado, mas ele é manipulado tão bem que você não consegue saber. Tipo, não é possível que essa pessoa tá falando assim do prato dela e daqui a pouco ela vai ser eliminada, sabe? Um exemplo disso é o Top Chef, né? Que tá passando agora, enfim. E tem RuPaul's, que é assim, né? American Next Top Model, Project Runway, Instant Hotel. Nossa, são muitos os realities que tem bem essa característica de recortado e montado, né? Keeping Up with the Kardashians, os Gretchens, todos esses, né? Os Gretchens, todos esses, eles têm essa coisa de, não, vamos filmar agora você falando. E daí? Aí eu virei pra minha irmã e eu disse que eu não ia aceitar isso, entendeu? E aí eu acho muito louco, porque no fundo você vai criando uma narrativa, né? É assim que a família Kardashian se torna uma hegemonia na internet, né? E que revoluciona a internet. A gente pode não gostar do como, mas que é um fato, Mas eu fico pensando que talvez não exista tanto uma pouca manipulação da realidade, sabe? Eu acho que tudo passa por muitos deus ex machina, às vezes, né, os produtores executivos, depende muito de como é o modelo do programa, de como ele foi comprado. Então eu acho que no fundo é isso, temos a visão de uma pessoa. Se eu fosse fazer o meu reality, eu também ia fazer o que eu queria ali, sabe? Ia pintar e bordar ali. Então, vide Silvio Santos. É que o Silvio Santos a gente já sabe que o sistema brasileiro de televisão é realmente o quintal da casa dele, né? Mas, enfim, eu acho que a Casa dos Artistas foi gravada numa mansão ao lado da casa dele, né? Tipo, literalmente no quintal dele, né? E aproveitando essa fala da Lê, só para também levantar um debate, que eu acho que agora também a gente está vendo muito os espectadores via Twitter aumentando demais.
Isso pro bem e pro mal. Porque eu percebi que muitas vezes, durante essa última edição do Big Brother, por exemplo, eles tiveram que se retratar com o público. Porque muita coisa não foi passada no mesmo dia que aconteceu. Principalmente quando se tratava dos assédios contra as mulheres. Né? Sempre tinha aquela coisa meio maquiada, né? Que passava. E aí o povo xingava muito no Twitter. Restart não presta mais porque eu cheguei aqui 8 horas da manhã e eles não vieram falar com a gente. Não, não vou perdoar, vou xingar no Twitter hoje, muito. E aí eles mostravam, né? Mostravam porque eu acho que a repercussão começou a ganhar outras camadas. E isso pro bem e pro mal, porque aí a coisa começou a também perder de controle, né? Que nem aquela fake news da Thelma perdendo 11 quilos de um dia para o outro, né? E tudo isso vai movimentando. E aí eu percebi muito também, de certa forma, essa equipe meio que refém também. Refém. Como se eles fossem coitadinhos, né? Mas eu vejo muito também essa equipe meio que tendo que domar, assim, ter que lidar com essa... Porque eu acho que o pay-per-view sempre existiu, mas a grande maioria assistia só o resumão mesmo, né? Então, as poucas coisas que pipocavam fora da edição eram coisas que eram mais fáceis de ser acobertadas. E aí eu sinto que agora ganhou uma outra dimensão muito grande. Então, eu já vi a equipe do Big Brother fazendo isso. A Fazenda já fez isso agora, antes de estrear já, que soltaram lá uma nota, que tinham soltado uma fake news lá, que eles não tinham postado um conteúdo lá. Então, é isso, né? Tipo, a galera realmente tá de olho. E eu acho que a galera tá realmente querendo que seja cada vez menos... que tenha menos essa mão, essa edição pesada, né? Eu acho que a galera quer ver o cru mesmo, né? O material bruto. Mas precisa ter, né? Precisa ter essa mão de edição, porque senão o entretenimento ele não acontece, né? Se a gente deixa se joga só o material bruto ali da coisa, né? Se não tem uma narrativa, né? Porque é isso que as pessoas são chamadas, né? É isso que as pessoas são conectadas, né? Com as narrativas que são criadas. Pegando isso que um pouco, né, da ideia que o Carlos jogou a respeito das cobranças, né, mas do pessoal do Twitter, tem toda essa parte de fã-clube e tal, que acaba pressionando, eu acho que a tomada de decisão da interferência dessa direção toda desses programas também vem com o não saber lidar totalmente com essa revolução da internet. Né? A internet ela tá trazendo muitas novidades de uma certa forma e uma interferência muito grande dentro desses programas, né? Por exemplo, eu acho que o último Big Brother, eu vou pegar do nosso último episódio, né? O que a Letícia falou, que era, não sei se foi a Letícia ou se foi o Joel, que falou que a Rafa Kalimann estava sendo desenhada para ser a grande campeã. Né? E aí, com aquelas movimentações dentro da internet, né, teve toda a situação do Vidas Pretas Importam. De repente, a Thelma, que a gente achava interessante, porque a gente acompanhava o pay-per-view, né, a gente via, além daquela edição que era colocada ali no programa, né, na TV aberta, a Thelma ela começou a ganhar mais força dentro do programa. Né? Então eu acho que os diretores, enfim, os donos desses programas, eles ainda estão aprendendo a lidar com esse tuitaço dentro dos realities, né? Até explica um pouco essa grandíssima interferência que teve do Carelli nessa última Fazenda, né? Porque o fã-clube dos dois, né, do parzinho romântico que chegou na final, era muito forte. Então eu acho que existe essa jogada, sabe? Para tentar manter a audiência. E aí acaba virando um bololô. O Big Brother, nem tanto. Eu achei que eles conduzem muito melhor. Mas a Fazenda ficou muito esquisito. Eu acho que a grande diferença entre Big Brother e a Fazenda
as 2 últimas edições foi que o Big Brother tentou dar conta de comprovar tudo que estava sendo dito pela internet, né? Ou desmentindo, ou mostrando, né? De fato, que as pessoas começavam a levantar bandeiras. O Carelli, por outro lado, eu já acho que ele estava com uma visão mais pensando no fandom e pensando na audiência mesmo. Porque ele priorizou algumas coisas, né? Ele priorizou esse erro que houve, né, nessa prova, nessa última prova, que beneficiaria, de certa forma, a audiência. E, ao mesmo tempo, outros tantos erros não foram levados em consideração, né? E só depois, eu acho que de 2 dias ou de 1 dia, aquele episódio da Sabrina Paiva, da modelo que foi chamada de macaca por um dos câmeras, foi retratado, foi dito ao público, né? Vocês ouviram isso ou foi só eu? Eu ouvi, mas não entendi nada. Eu entendi tudo. É a chuva. O que foi? Falei. É a chuva. Foi isso? Eu entendi também. Você entendeu? Ele não escuta, ele tem 30% só dos ouvidos. Ao vivo? Alguma coisa ao vivo? Não, lá dentro. Então, mas o que você escutou? Fala. Não. Tá aí. É pesado. Atenção. É pesado, né? Você entendeu? Não tem problema, sou pesado. Não tem problema. Pesadinho. Finge que você tá falando comigo. Vai, macaco, senta aí. Aham. Porque até então, vários vídeos começaram a pipocar no Twitter, na internet. E aí todo mundo pedindo uma explicação da Record, e a Record nada, quieta, muda. E aí só depois, eu acho que de um dia inteiro, ou 2 dias, que eles resolveram se pronunciar sobre o caso. Essa revolução da internet, né, que ali citou, provocou de fato uma revolução nos reality shows, porque acessibilizou o pay-per-view. O pay-per-view, no início, era um produto muito caro. Era um canal da NET, né, que tinha disponibilizado, e se você pagasse, eu lembro que era caríssimo. A minha mãe sempre foi viciada em Big Brother, então ela sempre pagava, mas tinha só uma televisão da casa, precisava brigar para ver quem ia ver o pay-per-view. Não eram todas as câmeras disponibilizadas. A própria câmera do confessionário do Big Brother, que é onde acontecem muitas movimentações do jogo, passou a ser disponibilizada só há 2 anos atrás. As primeiras edições da Fazenda nem tinham pay-per-view, eram só edição. Com a internet, os serviços de streaming, esse produto ficou muito mais acessível, né? E como as pessoas estão vendo reality show porque elas querem ver a realidade, entre aspas, né? Óbvio que é uma realidade mediada porque está na tela, esse produto se torna muito mais interessante e... como ele está mais barato, mais acessível, e ele começa a suplantar até, né, a edição que passa às noites nas emissoras. E é também bem interessante, né, a gente observar a diferença de edição entre um reality e outro. Óbvio, porque são equipes diferentes, né, mas também porque o objetivo, eu acho, de cada reality é diferente. Então a gente tem o Big Brother, por exemplo, com uma edição mega ágil, com alguns quadros que valorizam determinadas situações ou determinados personagens que estão ali confinados. A gente tem quadros de humor. Antigamente a gente tinha as charges do Maurício Ricardo. E uma Fazenda que tem uma narrativa, uma edição quase que jornalística, chata pra caramba, que dura 2 horas o programa, que eles contam tudo o que aconteceu no dia, do café da manhã ao jantar. Quando eles querem, né? O Masterchef, por exemplo, ou o Top Chef, ou os Gretchens, Kardashians, mulheres ricas que usam esses comentários durante a execução da ação. O que vocês acham que isso muda na própria condução do reality? Isso é uma escolha de fato ou isso é só uma habilidade da equipe? Eu acho que é escolha e eu adoro, sabe por quê? Porque eu sinto que existe uma coisa... A gente edita a vida, né? Tipo, a gente gosta de uns e não gosta de outros, a gente vê o que a gente quer ver no dia a dia, e eu acho e sinto que esses reality, tipo os Gretchens, Keep Up with the Kardashians, eles são a vida ali no dia a dia, e isso
aproxima da gente porque é uma edição leve que a gente faz na nossa vida, sabe? Assim, tipo, eu não gosto daquela garota, eu não gosto daquele menino, não quero, sabe? Tipo, são diálogos e são falas que elas colocam no reality que são nesse aspecto, tipo... Não gostei daquela menina, ela falou isso para mim. Sabe, assim, tipo... Isso a gente faz. E aí eu acho que isso é o mais interessante. Quando se... Não sei se é humaniza a palavra, mas quando a edição vem em um lugar quase que... Como se fosse eu que tô fazendo isso, sabe? Eu iria mais além, viu? Achei muito bom isso que você falou, Gui, de como a gente edita a realidade. Porque é isso, estar na internet é editar a realidade, né? Porque ninguém é o perfil de Instagram, ninguém é o seu perfil do Facebook. O que você escreve ali não são o que constitui você na sua complexidade humana, mas aquilo que você escolhe, opta e edita e põe um filtro do Rugicam para mostrar para os seus seguidores ali, né? Para quem você vai interagir. Então, quando vem um programa na TV aberta que mostra a menina, aí ó, tem cocô na parede. Aí você vira e fala, tipo, porra, olha a vida aí. E aí você engaja um público que já tá nessa tradição de Instagram, Facebook, Twitter, né, redes sociais, a olhar para uma realidade e achar que aquilo não é editado, porque aquilo vai na contramão daquilo que você posta. O que não significa que não é editado, significa que é um outro jeito de editar a realidade, né? Mas eu acho que isso vai de um estudo profundo de público, né? Como a gente já falou do Carelli aqui, né? Que é uma coisa que eu particularmente acho bastante relevante para os tempos, como ele estuda público e como ele engaja o público dele nesses programas, né? Eu adoro esses programas cuja assim, quer me ganhar, coloca um programa que tem aquelas partes que foca no participante, que fala assim, então, quando eu olhei, cadê o frango? Porque, sabe assim, que vai fazer a compra no reality de comida? Quando eu olhei, quem é que tava com frango? O menino que ia precisar de 2 pernas. Sabe assim, por quê? Primeiro, porque eu não sei quais são as perguntas que esse entrevistador por trás da câmera faz, mas que são preciosas. Segundo, que você nunca sabe se aquilo foi gravado antes ou depois da pessoa ser eliminada, passar para a próxima fase. Então tem uma direção da realidade ali muito louca, do tipo, ó, agora você vai dar esse texto triste, agora você tem que dar feliz, ninguém pode saber que você foi eliminado. Eu não sei o que é, mas isso me faz assistir. Porque eu falo, não é possível. Ou se não, as Kardashians, ou os Gretchens, né? Do tipo assim... Eu não podia acreditar que ela estava fazendo isso com a nossa família. Bem num dia que ela sabia que era importante para mim. Não é possível que uma mulher ia falar isso, entendeu? Eu brigo com a minha mãe, com as minhas irmãs e falo, Agora, porra! Que... Sabe, eu não vou externalizar aquilo, apesar de sentir. E esses programas fazem isso como narrativa, né? Então eu acho muito decisivo para engajar público, para assistir público. E tem uns mais surreais do que outros, né? Tipo o Instant Hotel, que eu indiquei aqui, que todo mundo já virou fã. Eu indiquei aqui? Acho que indiquei, né? Não indiquei. Ainda não, indica aí. Desculpa. É só no final do episódio, depois eu repito. Mas assim, é um reality show sobre casas tipo Airbnb e quais a competição é qual que é o melhor. E, gente, é surreal, porque as pessoas viram e falam assim, Imagina, tinha macarrão na gaveta de talheres. É maravilhoso, assim, sabe? Porque é uma edição da realidade, mas também que segue uma lógica torta, que é a minha casa é melhor do que a sua. E é muito engraçado. Então, assim, eu não sei. Eu acho que isso, assim, é estudo de público. Será que o público vai gostar de ver isso? Ou tem aquele reality show, o Mandou Bem, que é só comidas feias, é quem é o pior, que você pega gente super inexperiente e manda eles fazerem bolos, tortas ou sobremesas de culinária de nível altíssimo, assim. E assim, é lógico, é uma catástrofe, porque a mulher fazia, tipo, apenas empadinhas boas. E ela vai fazer uma torre de chocolate, aquilo vai virar um negócio absurdo, mas é um reality show magnífico. Magnífico, entendeu? Então essas lógicas, eu acho que super incentivam a gente querer assistir, sabe? Eu sempre gosto quando a lógica é uma coisa que vai muito contra aquilo que eu tô vendo todo dia, né? Então eu tô vendo fotos editadas, gente bonita, gente feliz, gente confiante, gente que trabalha, gente que acredita. Aí você vê lá uma senhora de 70 anos que fala: eu adoro cozinhar massa. Então tá, então agora você vai fazer um donut, ou você vai fazer um bolo de caramelo. Gente,
é pronto, entendeu? É pronto pra dar certo. Na real, então, é uma grande humilhação e a gente gosta disso. Bom, gente, então ficamos aqui com o nosso primeiro bloco deste episódio. Deve ser horrível dormir sem o Deus Ex Machina. E voltamos logo, logo com o nosso segundo bloco. Estamos de volta com o nosso segundo bloco de Vem Ser Feliz Aqui Fora. E eu tenho uma pergunta para vocês, meus amigos. Se vocês pudessem ser o Deus Ex Machina de algum reality que já passou no Brasil ou no mundo, o que você faria? O que você mudaria? Qual seria a sua intervenção divina nos cursos, nos rumos das narrativas construídas pelos reality shows? Então, assim, Biel, que tá na Fazenda, por exemplo, eu ia criar provas que mostrassem o machismo dele sem ele perceber que está sendo machista. Sabe aquela coisa que você faz ali e fala, meu Deus, olha o que é isso? E aí quando você vê a pessoa tá dentro de um buraco, eu ia fazer isso. Grandes pegadinhas. Ai, cara, eu não sei, sabe? Porque eu sou uma pessoa que eu sou abolicionista, né? Enfim... Mas eu acho que algumas pessoas dentro de reality precisariam entender a legislação brasileira com um pouco mais de clareza, sabe? Então, alguns participantes que tinham que ter ido direto para a polícia, assim, acho que eu faria isso acontecer mesmo, sabe? Não, brincadeira, a gente não põe isso na edição não, viu, Rodolfo? Eu acho... Amiga, mas isso que você falou, eu vou fazer o advogado do diabo aqui. Bom, vai por deixar favor. na edição, sim. Porque, por exemplo, se Paula von Sperling tivesse sido tirada daquela casa e levada para a delegacia no primeiro ato racista dela, a gente viveria num Brasil muito melhor hoje em dia. E eu acho assim como quando o Felipe Prior grita e quase agride fisicamente uma mulher, e não, ele faz isso assediando ela moralmente, ele tinha que ter sido preso por violência, entendeu? É claro, você precisa de uma denúncia e você é um advogado, eu não sei direito os termos, mas eu acho assim, o reality em pró da audiência, né, e de veiculação de anúncios para ganhar mais dinheiro, acaba normalizando violências que são muito, muito duras, né, não é... A gente acabou de acompanhar uma edição no qual o Babu virou um grande vilão. Que país é esse que coloca esse homem como um grande vilão quando evidentemente não é sobre isso, sabe? Então você cria narrativas que destroem a vida de muita gente, porque, né, existiram muitas narrativas ali dentro do Big Brother, do reality show da Fazenda, do Masterchef, que destruiu a vida de muita gente por conta dessa manipulação do jogo. Claro, tem gente que a gente vira e fala, que se foda, mas que se foda onde, entendeu? Porque pessoas loiras, brancas e ricas que entraram no reality foram nojentas, saíram, passaram-se 3 meses, ninguém lembrou mais e retomaram o emprego, entendeu? Agora, isso não aconteceu com pessoas que não eram brancas, magras e ricas, entendeu? Pessoas que entraram por sorteio, pessoas que entraram ali sem nenhum estrelato, pessoas que entraram de outras, a gente fala assim, né, de outras caminhadas de vida, não tiveram isso. Inclusive vencedores, que às vezes ganharam o prêmio de 1 milhão ou 500 mil na época e que gastaram tudo. Bem feito por quê? A gente vive num país no qual essas pessoas, assim, tiveram uma sorte, mas que não conseguem se manter com aquele projeto, porque realmente o Brasil exclui mais do que agrega em todos os setores, né? Então eu fico pensando assim, que talvez essas violências, se não fossem tão naturalizadas, sabe? Um homem que pega e encoxa uma mulher, como isso aconteceu em muitas edições, ou por exemplo... Né, longe de mim ser puritana aqui, gente, mas quando o alemão fica com 2 minas e todo mundo, muito engraçado, mas quando uma mina tá de biquíni, ela vira automaticamente um objeto de domínio público, sabe? Então eu acho que tem uma parte muito cruel que a gente aceita por ser, a retratação da realidade é assim mesmo, em nome da audiência e de curtir aquele programa, mas que não deveriam ser toleráveis, né? A gente falou isso há muito tempo atrás, acho que no George Orwell, eu não lembro agora qual episódio, sobre essas
torturas mesmo, né? Prova de resistência, no qual uma pessoa gorda não vai conseguir ficar porque o cubículo não é feito para o corpo dela aguentar. Ou então o quarto branco que mexe com a cabeça das pessoas, ou a retirada de medicamento importante para aquela pessoa se manter saudável, mas no confinamento não pode usar. Então eu acho que todas essa promoção do desequilíbrio a fim de fomentar uma narrativa caótica para ter audiência são muito perigosas, sabe? Então eu acho que realmente, voltando aí no meu assunto, né? Eu sou uma pessoa que defende muito a abolição de... para mim ter preso político, enfim, um dia a gente pode até conversar mais disso. Mas eu acho que existem regras que são muito facilmente burladas em nome da audiência, sabe? E isso me deixa profundamente desesperada. Não é outra palavra assim que eu encontro, é desespero mesmo. Porque isso afeta muito diretamente as nossas crenças, os nossos desejos, sabe? Então, a nação brasileira, ela sofre já de um punitivismo, né? Por conta da nossa, sei lá, segurança pública não ser uma segurança pública a favor do povo. Então, a gente naturalmente vai começar a ter esses desejos coletivos de cortar o mal pela raiz com as nossas próprias mãos, sabe? Fazer justiça com as próprias mãos. E às vezes eu acho que esses programas se utilizam desses desejos para fomentar a audiência, mas isso violenta todo o resto da população em vários outros setores, né? Então, sei lá, se eu pudesse ser um deus ex machina, eu entraria e eu teria moído o Felipe Prior na porrada, por exemplo. Acho que é isso. Moído mesmo. Eu me garanto, eu fiz Muay Thai. Tá com pau, Eu acho que eu não seria tão justiceiro. Porque eu prezo pelo entretenimento. Não que isso não seja prezar pelo entretenimento, com certeza é prezar pelo entretenimento. Eu sabia! Mas, assim, se eu tivesse que escolher o Deus Ex Machina que eu seria, eu acho que eu seria o Silvio Santos. Ah, você é o Dorinho? Oi! Vai deixar? Oi! Tá vendo, Dorinho? Que colocou o Alexandre Frota de volta. Então, todos aqueles participantes que eram pra ser e não foram, eu colocaria de volta. Tipo Boca Rosa, coitada. Foi eliminada na 4ª semana do jogo, não rendeu tudo que tinha pra render. Eu falaria, Brasil, você não sabe votar, essa menina volta. Aline, vocês se lembram da Aline, do BBB 13? Aline Boladona? Meu corpo é brindado, tua praga não pega, Bambam. Impecável. Foi a que saiu primeiro? Saiu no primeiro paredão. Sei. Ela era desbocada, grossa, dava resposta certeira para todos os machos escrotos da casa. O Brasil não aguentou e tirou ela. Gente, era um melhor personagem de reality show e o Boninho não põe essa mulher de volta lá. A nossa amiga Letícia, ela fala uma frase que é assim, ó. Quem costuma dar segunda chance é Deus. Eu não. Eu acho que ela tem que ser mudada. Tem que ser falado assim, quem tem que dar segunda chance é João Pedro Ribeiro, não sou eu, porque isso só mostra o quanto ele é a favor da segunda chance no meio reality show. Eu não. Exatamente. Eu não sou. Eu acho que não tem segunda chance. Eu não tive, nunca vou ter. Boninho tirou Cláudia Leite e botou Ivete. Eu faria pronto! De novo, gente! Você não vai falar da Cláudia Leite. Você não vai falar da Cláudia Leite aqui. Vem, meu amor, me tirar da solidão. Para o olodão, vem dançar no pelô. Vem, meu amor, chegar pra cá, me dá a mão. Nada a ver, João. Meu Deus, Ex Machina ia ser quem? A véia da RuPaula. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Now sashay away. Que ela que escolhe quem vai pra casa, entendeu, gente? Porque eu sou o quê? Virginiano, dominador. Eu quero ter nas minhas mãos a decisão, entendeu? Óbvio, né, que tem todo um time lá que, enfim, caga com tudo. Mas, enfim, eu queria ser esse Deus Ex Machina que vão falar, não, quem vai embora vai ser você, não vai ser fulana, não. Ela vai render muito mais esse programa porque eu sei, que eu tenho ciência, tá? Eu não nasci ontem, não.
Eu acho ótimo de, tipo, chegar, né, o Bial naqueles discursos. Olha, Maria, sei lá, né, Maria, o nome fictício. O Brasil votou pra você sair, mas na minha opinião você fica. Por favor, Gislaine, você sai. Sabe, eu também gostaria desse poder Deus Ex Machina. Ô, amigo, mas isso foi o que o Carelli fez na Fazenda passada, ué. Não, mais ou menos. Porque ainda se ele estivesse fazendo isso em benefício de uma pessoa que tava valendo a pena, que tava, que sei lá... que amiga, mas é uma questão de verdade. Gosto isso. Então, mas é isso que eu tô falando. O meu gosto que tipo o vale. nosso amigo Carelli não defender a tem Cláudia gosto. Leite. Carelli não tem gosto. Carelli não tem gosto, não, gente. É isso, ele deixou... De caráter? É questão de caráter, porque ele deixou um bosta de um cara que ganhou, entendeu? Um cara assediador. Não que a Ariane fosse muita coisa, que ela também era ruim. Ela era uma planta, era 2 plantas. Aliás, até hoje eu não engulo essa narrativa que criaram pra mim. Entendeu? Eita, você tá nervosa. Eu vou chamar eu não Rosana das consigo, eu fico alturas. muito nervosa. Não. Você não fala mal da Sheila. Não. Queria muito entrar no reality pra fazer isso no meio de uma briga, sabe? Queima, Kingarau! E Lígia Brigitte? Eu tô rindo aqui. Marla, não fica muda no canto, socializa. Não, então, eu sou igual Carlos. Eu queria ter, tipo, o poder da RuPaul ou até do Masterchef, de escolher qual que é o prato menos ruim pra mandar a pessoa pra casa. Eu queria ter esse poder. Eu decidi. Pode ter um monte de gente falando pra mim o que eu tenho que fazer, mas eu vou dar a decisão final. E eu não concordo que o Carelli fez a mesma coisa, porque o Carelli não foi lá dar a carinha dele a tapa e falou assim, não, o menino vai ficar. Ele manipulou a prova. É diferente. Ah, mas será que é diferente? Amiga, essa é manipulação diferente. velada da pessoa apontar o dedo, pra mim é a mesma coisa. Amiga, não acho. Eu acho que é bem diferente. Porque o RuPaul tá ali dando a cara a tapa quando escolhe umas drags pra ficar. Exato, Você fala, porque por quê? ela pode eliminar a favorita, por exemplo. Ela pode eliminar a favorita do fandom. Coisa que Carelli não tem o cu pra fazer. Exatamente. Eu queria ser esse Deus. Eu ia eliminar todos os regras. favoritos. Que eu ia ser. Nossa, eu ia ser tão odiado. Eu ia amar ser odiado. O povo ia agarrar um ranço em mim, um ranço na minha pessoa. O povo ia gritar, xingar muito no Twitter. Eu ia amar. Todos os favoritos, eu eliminava logo de cara, assim, Amiga, eu ia achar ótimo poder, assim, tirar todos os bafafá, deixar só as plantas, causar uma experiência estética do silêncio na televisão brasileira. Sabe, não. assim? E aí, tudo bem? A Mari teria ganho comigo, tá? E você não fale mal da Mari. Não. Eu ia amar, tipo Largados e Pelados, que são várias... É super editado aquele programa, né? Que eles ficam horas contemplando a natureza. Eu ia propor esse tipo. Porque aí você chega na sua casa e fala, vou ver aquele reality. Aí você põe e tá uma pessoa lá olhando a parede, assim, sabe? Bem Marina Abramovic. Eu acho que ia dar super certo. Liberal de bosta, Marina Abramovic, hein? Que isso? Que isso, gente? Esse é o meu João! Ele acordou, minha gente! Ele acordou! Olha ela! Queima, Kingarau! Gente, então resumindo aqui o que aconteceu hoje. Todo mundo queria criar a própria ficção. Ninguém tá afim da realidade, né? Apesar de dizer que quer ver a sua realidade, é a sua realidade, não a realidade que está sendo real de fato. Ficou um pouco confuso isso que eu falei, né? Nossa, eu não entendi nada. Olha, então vou... Nessuno, nothing, nada. Então, resumindo... A realidade da realidade da realidade. Quem cava os sonhos, cava o próprio sonho. Destruir o meu sonho, mas você encontra quem dói o sonho dos outros. Quem cala o fogo pros outros e cai, destrói os corações. Meu coração tá do jeito que eu entrei. Feliz, obrigada, Senhor. Obrigada, Deus, pela oportunidade. A vida é um sopro. A vida é um sopro. Vou tentar explicar. Todo mundo quer criar a própria ficção. Disse que quer ver a realidade do reality show.
mas não é a realidade que é a realidade de fato, mas sim a realidade que se cria. É uma realidade mediada. Brothers and sisters, nada. Nada que eu tava rindo, gente. Eu não consegui ouvir. Ai, ai. Quem cava a cova? João, eu não tô entendendo. Eu não tô conseguindo. Não, eu acho. Eu tô com dificuldade de me expressar hoje, gente. Não, amiga, é porque sempre que a gente é apresentadora, a gente fica meio lelé da cabeça mesmo. Você tava falando, João, né, que ninguém quer viver a própria realidade, né? E eu acho que isso, na real, é o motivo da arte existir no mundo, né? Acho que se alguém me perguntar o que é arte, acho que a arte era isso também. Faz parte da arte isso, né? De você criar outras realidades para além da sua própria, né? Ou para além da que o outro conhece, não sei. E eu acho que, assim, não que o reality seja uma obra de arte, porque eu acho que os meios de ficcionalizar a realidade são um pouco equivocados, para não dizer desonestos e mentirosos. Mas eu acho que isso é uma quase coisa intrínseca do ser humano. Será que não? Almejar por uma realidade que não é sua. Acho que por isso que projetos políticos como o liberalismo funciona tão bem, sabe? Tão bem, bem largas aspas, né? Tão bem no sentido do discurso, não da prática, né? Mas, enfim, eu fico pensando, sabe, nisso. Por que eu quero ver as meninas passando Novex, Novex toda temporada estragando o cabelo, sabe? Por que eu quero ver aquilo, meu? Por que eu não tô lendo outras coisas? Por que eu não tô chavecando você aí que tá ouvindo, sabe? Por que eu não tô fazendo outras coisas? Mas eu acho, igual, falando do MasterChef, por exemplo, que é um reality que eu gosto muito de ver. Eu sinto que eu assisto ele pra ver o quanto que eu sou melhor do que algumas pessoas e pior do que outras. Então eu estou sempre comparando a minha realidade com a ficção que está sendo passada pelo reality. Não acontece isso, por exemplo, em Big Brother, né? Esses realities de confinamento, porque eu acho que não tem tanta relação direta, assim, com produtos que você faz, que consome. Não sei, produtos, né? Produtos mesmo, capitalista ali. Mas, acho que provas de habilidade é esse lugar, assim, pra você ver se você consegue ou não, sabe? Se você é bom ou não. Mas eu vivo me comparando. Eu falo, gente, se eu tivesse ali, ó, eu ia ganhar desse cara e ainda ia estar ganhando um monte de dinheiro. Agora esse moleque aí vai embora, vai ganhar mal dinheiro e eu tô aqui ainda, entendeu? No meu quarto aqui na Zona Leste, entendeu? Então é isso. É sobre isso. Mas eu acho que isso funciona também nos realities de confinamento ou nos realities de vida, porque a gente vai criando algumas balizas morais até, né? Pra se comparar com aqueles personagens. Seja num Big Brother, eu em relação a Rafa Kalimann, ou seja num Kardashians, eu em relação a Kim Kardashian. Isso não diz respeito só a uma habilidade, né? Mas a forma como essa pessoa é mostrada ali em relação à vida. Eu acho que a gente faz muito isso. A gente escolhe os nossos votos a partir disso, a gente se relaciona a partir disso, a gente julga a partir disso. E acho que é um pouco por causa disso também que o reality tem essa penetração tão profunda na sociedade, né? Porque a gente consegue se colocar de fora, não como um deus ex machina, capaz de mudar o andamento do reality show, mas como um deus julgador, capaz de se relacionar com aquilo enquanto alguém que tá fora. Disse tudo, garota! Disse tudo. Com, assim, tirando o fato de você encrencar com a Beth Sangalo, eu já contei essa história que a avó de uma amiga minha, muito amiga, chama a Ivete Sangalo de Beth Sangalo. Então, tirando o fato de você encrencar com a Beth Sangalo, eu acho você super, assim, tô contigo, irmã. Mas, amiga, não é que eu encrenco com a Beth Sangalo, é que as pessoas encrencam com a Cláudia Leite, e eu defendo a Cláudia Leite. E por que você tem que atacar a Beth Sangalo pra isso? Eu não ataco a Beth Sangalo. Ataca sim, tá todo mundo aqui de prova. Acho que ficamos por aqui.
com esse ataque histérico de Letícia Rodrigues. Fit João Pedro. Nesse Né, amiga? episódio Você me foi ajudou? um grande delírio coletivo. Do coletivo Vem Ser Feliz Aqui Fora. Acho que encerramos nossas atividades. Vamos pegar o carro do sol, encontrar Medeia no Olimpo. E Porque a vida é um sol. ano que vem, não, semana que vem a gente tem o 3º episódio da 2ª temporada, que vem com uma novidade. A gente vai ter uma convidada especialíssima. Fiquem atentos nas nossas redes sociais. A gente vai divulgar quem é um pouquinho antes e tentar ampliar um pouquinho o nosso diálogo, a nossa comunicação e as nossas ideias através de outros olhares que não de nós 5 que estamos aqui todo dia labutando, pensando em roteiro, gravando, tudo de graça. E por isso eu pego um gancho e falo, dá uma olhadinha no nosso Apoia-se, dá um dinheirinho pra gente, ajuda a gente a comprar um microfone, pagar o Zoom que tá saindo do nosso bolso. Tem recompensas super legais, metas incríveis. É isso, gente. Um beijo e vem ser feliz aqui fora. Não gosto de você. Pra mim é uma honra vocês não gostarem de mim.